Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje na nossa aula do dia 30 de abril, eu vim aqui um pouquinho para falar a respeito da nossa prova, depois eu vou falar o conteúdo da aula de hoje. Bom, eu marquei a nossa prova para o dia 14 de maio de 2020. É 14 ou dia 13? Eu não me lembro exatamente, mas vai ser passado para vocês exatamente a data. Bom, eu vou cobrar na prova o capítulo 1, só a introdução ali, o que é mais ou menos o iluminismo, algumas coisinhas a respeito do capítulo 1, que vai estar no cronograma certinho do que vai ser cobrado. A respeito do capítulo 2, nós estudamos a Revolução Industrial. Na sala de aula, eu acabei falando das 3 fases da Revolução Industrial. Como as 3 fases não estão na apostila, e eu acabei falando por conta própria, eu não tenho o direito de cobrar as 3 fases de vocês. Então, eu vou acabar cobrando só apenas a primeira fase, as consequências ali da Revolução Industrial e o porquê de ter acontecido esse movimento. O terceiro capítulo, nós falamos sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa eu vou cobrar, não vou cobrar a Era Napoleônica, porque vai acabar ficando muito extensa a nossa prova, e a situação também que nós estamos passando por conta do coronavírus, querendo ou não, assim, não tem como eu cobrar muita coisa de vocês, pelo fato, apesar de nós estarmos tendo a aula pela plataforma, não é a mesma coisa que fisicamente. Então, nesse momento, nós temos que ter uma certa compreensão também. Bom, o capítulo 4, nós acabamos estudando as conjurações, os movimentos de conjurações que acabaram acontecendo na América Portuguesa, no finalzinho do século XVIII e comecinho do século XIX. Eu pretendo fazer um trabalho com vocês a respeito do capítulo 4 e semana que vem eu vou começar o capítulo 5, falando sobre a América inglesa, sobre o domínio inglês sobre a América. Aqui no capítulo 4 eu acabei falando para vocês sobre as conjurações que ocorreram no Brasil, então eu quero fazer uma revisãozinha com vocês hoje. Lá na página 348, começa falando sobre as conjurações no Brasil no século XVIII. Bom, a primeira foi a Conjuração Mineira, né? Como nós vimos lá na página 349, fala que a descoberta do ouro foi um dos fatores que influenciou todo esse movimento, toda essa conspiração, porque até então o Brasil era atrasado a respeito da América Espanhola. Até então tinha demorado um pouco mais para ser descoberto o ouro aqui na América Portuguesa. Foi descoberto lá por volta de 1700 e alguma coisa em Minas Gerais e no Mato Grosso. Então isso ocasionou um contingente populacional lá em Minas Gerais muito grande. As pessoas começaram a ir bastante à procura do ouro em Minas Gerais. E a coroa portuguesa, nós éramos uma colônia ainda, Portugal era a metrópole até então. Eles exigiam uma parte do ouro deles. E o ouro estava começando a ficar escasso. Era um ouro superficial. Na página 349 fala: ao longo do século XVIII, após a descoberta do ouro, desenvolveu-se na região do atual estado de Minas Gerais a atividade mineradora. O ouro era extraído pelos escravizados, principalmente nas margens dos rios, encaminhando aos donos das minas. A possibilidade de enriquecimento com atividades mineradoras fez muitas pessoas se mudarem para a região. Como eu falei para vocês, descobriram ouro, as pessoas não tinham condições, primeira coisa que elas iriam fazer, ir atrás do ouro, atrás de mudar a condição de vida que elas viviam, né? Atrás de metal precioso. A possibilidade de enriquecimento com a atividade mineradora fez muitas pessoas se mudarem para a região e novos núcleos urbanos surgiram. Além disso, a circulação de pessoas e mercadorias cresceu naquela época, incentivada pela necessidade de abastecimento das regiões de Minas. Com o tempo, Portugal ampliou o controle sobre a atividade mineradora, ou seja, tinha ouro, Portugal era a metrópole, nós éramos a colônia, tinha que pagar a parte para eles, né? Criando altos impostos, né? Eles pediam altos impostos por conta desse ouro. E uma estrutura administrativa de fiscalização naquela região, ou seja, tinha pessoas para fiscalizar aquele ouro e para mandar aquele ouro para a metrópole. Mas o ouro cada vez mais estava ficando escasso. A situação se agravou com a circulação dos ideais iluministas. Bom, no capítulo 1 nós vimos os ideais iluministas, eles questionavam o poder absolutista do rei
E aqui essas ideias começaram a ter forte inspiração sobre as pessoas, começaram a questionar todo esse poder absolutista do rei. Por quê? Nós temos que mandar ouro para a metrópole, nós somos a colônia e somos obrigados, mesmo que o ouro está acabando, mesmo que a escassez do ouro, temos que fazer tudo para mandar esse ouro para a metrópole. Começou a surgir um sentimento dos ideais iluministas. A Revolução Francesa estava ocorrendo nesse mesmo ano, de 1789, então como as duas ocorreram no mesmo ano, então não tinha como a Revolução Francesa influenciar aqui na Conjuração Mineira. Apenas os ideais iluministas influenciaram bastante essa conjuração, esse movimento. Daqui fala, a partir de meados do século XVIII, o esgotamento do ouro em parte das minas gerou grandes preocupações para a coroa portuguesa, que ameaçou aplicar a derrama, uma cobrança forçada que se fazia às pessoas que tinham dívidas com Portugal. Muita gente acabava tendo dívidas com Portugal e eles começaram a fazer essa derrama, que é uma cobrança muito forçada do imposto sobre essas pessoas. Todo o ouro que era encontrado, antes de acontecer isso, ele era mandado para a casa de fundição, ele era derretido e mandado uma parte para Portugal. Mas agora não tinha mais como fazer isso, né? Por conta do contingente populacional, não tinha mais ouro, a escassez começou a ficar superficial e acabou que foi gerando todo esse movimento. Daí começou a surgir o quê? Influenciados pelos planos dos revoltosos, surgir, por conta dos ideais iluministas, pessoas elitistas como pintores, poetas como Tomás Antônio Gonzaga, até mesmo professores, até mesmo alguns padres. Começaram a surgir ideias de reivindicação. Por exemplo, eles queriam o quê? Eles queriam que cancelassem a derrama, que é esse imposto forçado, ampliação da autonomia política de Minas Gerais, porque Minas Gerais não tinha autonomia nenhuma, porque quem mandava era quem? Era Portugal, apesar de o ouro estar ali, mas as pessoas ali não tinham autonomia nenhuma. Você podia ser uma pessoa que tinha bens, porque essa conjuração é de pessoas mais elitizadas, mas elas não tinham autonomia, porque tinham que respeitar quem? Tinham que respeitar a metrópole, que era Portugal. Autorização para instalação e funcionamento de manufaturas, que também não tinha. Instalação de um governo de caráter republicano na região, queriam um governo mais voltado para uma república, querendo ou não, eles queriam que instalasse uma república. Esse movimento, ele não chegou a pegar em armas, acabou se tornando mais uma revolta, assim, não foi uma revolução, porque ele foi entregaram para as coroas portuguesas o que estava acontecendo, toda essa movimentação, e acabou que um dos seus líderes, não tinha um líder exato, mas tinham vários líderes, que era o Tiradentes. Ele acabou sendo morto, ele acabou sendo enforcado e o seu corpo esquartejado e pendurado pela cidade que atualmente é Ouro Preto, para que fosse visto o que acontecia com quem tentasse ir contra a coroa portuguesa. Bom, na conjuração baiana, nós vimos, começa na página 354, também acontecia a mesma coisa, era a insatisfação com o domínio português, que atingiu partes do Brasil, além da região das Minas. Em Salvador, na Bahia, esse descontentamento era forte, principalmente por conta que a capital, que era Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro. Todo o interesse foi voltado ali, que tinha em Salvador, os investimentos foram todos voltados para o Rio de Janeiro. Salvador passou a receber menos investimentos e a circulação de pessoas, de mercadorias, e consequentemente diminuiu. Com isso, o preço de produtos básicos como roupas e alimentos começou a subir. A produção do açúcar nas Antilhas também começou a ser uma grande concorrente da produção que era em Salvador, que acabou tornando-se um problema, porque começou uma concorrência muito grande. Também afetou os preços dos alimentos, que aumentaram cada vez mais. E além disso, também os ideais iluministas também começaram a cada vez mais ganhar força nesse movimento. Em 1798, isso aconteceu 10 anos após a Conjuração Mineira, diversos setores da sociedade se mobilizaram em uma conjuração contra a autoridade portuguesa, conhecida como a Conjuração Baiana ou a Revolta dos Alfaiates. As propostas dos conjurados eram declarar o fim da escravidão, proclamar a República Baianense, diminuir os preços dos produtos por conta de tudo dessa concorrência com as Antilhas. Os produtos não tinha lugar também mais para plantar cana-de-açúcar, porque
foram lugares que começaram a plantio de outros produtos. Outras questões também, outras propostas dos conjurados era ter autonomia para comercializar com outros países sem impedimento de Portugal, porque Portugal proibia essa comercialização com outro lugar que não fosse Portugal, tudo tinha que passar por Portugal. Eu acabei falando sobre a conjuração pernambucana. A conjuração pernambucana de fato aconteceu, de fato foi uma revolução que aconteceu. Lembra que eu falei para vocês na última aula, que eles de fato conseguiram proclamar uma república em Pernambuco. A conjuração pernambucana, se nós formos fazer um trabalho, eu não vou talvez cobrar, porque ela também não está na apostila, eu quis falar um pouco por conta própria. Nas próximas aulas, eu quero entrar falar sobre a Revolução Americana, que está no capítulo 5, mas hoje é isso, eu vou colocar umas questões na plataforma a respeito desses movimentos que ocorreram na América Portuguesa. E na próxima aula, nós começamos o capítulo 5, que fala sobre a Revolução Americana. É um capítulo bem interessante também, sobre o processo de formação dos Estados Unidos. Um processo foi um pouquinho mais tardio do que aconteceu na América Portuguesa e na América Espanhola, foi iniciativas mais privadas. Foi um pouco diferente o processo de colonização que aconteceu nos Estados Unidos, e eu vou falar um pouquinho isso na semana que vem, na segunda-feira. Então, até mais.